Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Cá estou eu com mais um vídeo pra vocês! E dessa vez eu trouxe um tema um pouquinho diferente do que eu abordo aqui no canal. Na verdade, eu venho atender a pedido de vocês que estão pedindo para eu trazer conteúdos novos, para eu trazer um pouquinho mais de mim, que vocês querem conhecer um pouco mais sobre mim. Então hoje eu resolvi falar de um assunto que as pessoas sempre me perguntam, que é se eu pretendo ter mais filhos. E eu acredito que esse tema deve ser abordado um pouquinho mais, então por isso que eu fiz um vídeo só para isso, para falar com vocês sobre a maternidade, um pouquinho da minha experiência com a maternidade aos 22 anos. Eu ainda quero dar um nome para esse quadro. Eu já quero aproveitar e pedir aqui sugestões de vocês para esses quadros da gente conversando aqui no canal, porque eu quero trazer mais vídeos assim, quero tentar trazer um vídeo semanal assim. Eu acho bem interessante, é bom pra gente refletir um pouco, é bom pra gente se conhecer melhor, pra gente criar, digamos, laços, né? Bom, gente, é isso. Vamos lá bater esse papo hoje comigo. Pra quem não me conhece, eu sou a Jaciara, tenho 30 anos e eu fui mãe aos 22 anos, fiquei grávida aos 21 e hoje eu tenho um filho chamado Thiago, de 8 anos. Primeiramente, eu quero dizer que eu sou apaixonada pela maternidade e que a maternidade foi um presente de Deus na minha vida. Eu acho que o Thiago veio na minha vida para transformar realmente, ele trouxe muita coisa boa. Eu aprendi muito com esse garotinho incrível que Deus me presenteou. Mas, gente, maternidade nem tudo são flores. Justamente por isso, quando as pessoas me perguntam se eu quero ter mais filhos, quando eu pretendo ter mais filhos, eu sempre respondo não. Um tá de bom tamanho, tá ótimo. No momento eu não pretendo ter mais filhos. Normalmente as pessoas ficam super assustadas quando eu falo isso e algumas dizem que eu sou muito nova pra decidir isso. Outras dizem que era bom eu ter um filho logo depois ter o outro, que era bom crescer tudo junto. Outras pessoas até chegam a dizer, sim, gente, eu já ouvi isso. Teve pessoas que dizem assim, nossa, mas você vai ter só um filho, quem tem um filho não tem nenhum. E eu pensei, oi! Normalmente eu dou risada, mas eu acho que é um assunto que acaba quando você realmente não quer e você vê as pessoas meio que insistindo pra você ter outro filho. Você fica meio sem graça até, né? Porque, tipo, é uma decisão sua. Você decidiu que não quer mais ter filho. Eu acredito que tenha muitas pessoas, até mesmo pessoas que não têm filho, que não pretendem ter, pelo menos no momento, né? Porque eu sempre falo, gente, hoje eu não quero ter filho. Mas não quer dizer que daqui 1 ano, 2, 3 anos, eu não resolva querer. Volta e meia, eu sempre falo assim, podia ter outro filho. Mas aí eu lembro de tudo que eu passei e eu desisto, entendeu? Então a nossa cabeça, o ser humano, muda de pensamento o tempo todo. Então tem vezes que eu realmente tenho vontade de ter outro filho, mas eu vejo a realidade e vejo que não é possível ter um filho no momento e que eu não me sinto preparada para outra gestação, eu não me sinto preparada para encarar a depressão pós-parto. Justamente por isso que eu resolvi dedicar um vídeo só para esse tema, para falar para vocês não só que eu não quero ter mais filho, mas para falar um pouquinho para vocês como foi a minha gestação e como foi ter filho, a minha experiência com a maternidade até o momento. Bom, gente, eu fiquei grávida aos 21 anos e quando eu fiquei grávida eu não tava esperando, não foi algo planejado. Eu e o Lucas, que é o meu esposo, na época meu namorado, a gente tava meio que um pezinho, meio que se separando, e aí de repente a gente descobriu que seríamos pais e tipo, foi um choque para os dois. E em todo momento o Lucas sempre me apoiou, sempre foi um super companheiro na minha vida. Eu falo que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente, porque o Lucas foi o meu suporte. Eu falo que se ele não tivesse sido o cara que ele foi comigo, certamente nós não estaríamos juntos criando o Thiago hoje e não estaríamos tendo essa chance de construir nossa família, porque nos amamos, porém não nos entendíamos, digamos assim. E isso estava quase nos separando. E quando a gente ficou grávidos, né? Quando eu fiquei grávida, eu meio que surtei.
Sério. Então eu tive aquela rejeição gigantesca do meu marido e foi assim, tenso, porque o mais engraçado, quando ele saía pra trabalhar, eu ficava morrendo de saudade, queria ver ele e tudo, mas quando ele chegava perto de mim, gente, me dava uma irritação tão grande, sabe? Tipo, eu tinha vontade de falar pra ele, sai de perto de mim, não vem, não, sabe? Tipo, era muito ruim mesmo a sensação durante a gestação. E o Lucas foi muito paciente comigo, sabe? Eu sempre falo pra ele, você foi o máximo. Ele foi um namorado incrível, um pai maravilhoso, um marido incrível, um companheiro assim, sabe? Ponta firme mesmo. Então eu tenho muito orgulho do esposo que eu tenho, assim, que Deus me deu. Enfim, gente, durante a gestação teve essa rejeição com o meu marido, que foi tensa, que foi terrível. Então, se você não tiver um relacionamento onde um confia no outro, acaba assim tendo separação, porque é uma fase tensa. Claro que nem toda mulher passa por isso, mas eu passei e posso dizer pra vocês que foi uma fase terrível da minha vida e a gestação foi uma fase muito tensa. O Thiago, ele teve que nascer um pouquinho antes do tempo, porque eu estava com pressão alta, então eu tive que partir para uma cesárea, porque correria o risco de ter uma eclâmpsia e aí poderia perder eu e o meu filho. Então eu não teria condições de ter um parto normal. Meu desejo era ter um parto normal, mas no meio do caminho eu descobri que isso não era possível porque eu tinha pressão alta. Então não foi possível eu ter o meu bebê normal. A gente teve que tirar ele um pouquinho antes, ele nasceu um pouquinho pequenininho e tal. E quando eu tive o Thiago, os primeiros dias, gente, foi um sentimento incrível. Eu não sei nem descrever o quão maravilhoso foi pegar aquele serzinho pequenininho nos meus braços. Eu saí da maternidade com uma dor de cabeça, minha gente, tremenda, que olha, eu tinha vontade de bater minha cabeça na parede, não tinha remédio nesse mundo que passava essa dor de cabeça, e foi 3 dias com essa dor de cabeça horrorosa. Depois do terceiro dia, com dor de cabeça, passou a dor de cabeça. Aí eu fui curtir o Thiago, comecei a me conectar com ele, foi onde ele começou a mamar um pouco mais, porque quando ele nasceu ele não queria pegar o peito, não queria mamar. Como ele não queria mamar, eu ficava com medo de que ele não fosse pegar o meu peito, e porque eu queria muito amamentar meu filho, tanto que eu amamentei 3 anos, minha gente, sim, amamentei meu filho 3 anos. Não me arrependo, foi ótimo, pra mim foi maravilhoso. Mas, gente, na segunda semana amamentando, o meu peito rasgou mesmo, ficou na carne viva. E eu, vendo meu filho chorar e sentindo dor, eu ainda assim coloquei ele no peito. Então, tem muita coisa na maternidade que as pessoas não te contam como, que o seu peito vai estar em carne viva e ainda assim você vai estar feliz de poder dar o peito pra ele, mesmo sentindo aquela dor que parece que vai arrancar tua alma. E hoje, pra mim, a visão de ter um filho é de muita doação. Eu acho que é doação demais e eu não estou, digamos, preparada psicologicamente para encarar essa doação novamente. Não que eu não me dou pro Thiago, mas hoje não é tão intenso quanto foi no começo. Cada dia que passa eu vejo que ele precisa mais e mais de mim. Depois de um tempo eu comecei a ficar paranoica e aí foi onde eu desenvolvi a depressão pós-parto, que foi tenso, gente. Pensa no momento tenso. Já tinha passado um tempinho do parto, eu já tinha tirado os pontos, eu já tava me adaptando ao Thiago, eu não conseguia dormir à noite, meu filho dormia à noite, mas quem não dormia era eu mesmo, porque assim, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto que eu perdi o meu irmãozinho de um ano e pouquinho. Eu não me lembro certo, mas eu conto de como foi perder meu irmão. E quando meu irmão faleceu, gente, ele ficou tipo pele e osso, sabe? Tipo, foi muito triste. Eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. E aí o que aconteceu? Quando o Thiago nasceu, ele nasceu muito pequenininho e tipo, ele lembrava muito meu irmão. E aí eu comecei a ligar a imagem do meu irmão, que faleceu, com a imagem do meu filho. Isso começou a fazer com que eu acreditasse que a qualquer momento eu ia perder meu filho, e era muito tenso, sabe? Me dava muito desespero. Às vezes, quando ele dormia, eu chorava, me dava desespero cuidar dele, porque eu achava que eu podia dar alguma coisa errada e ele podia vir a óbito. Então eu comecei a ficar muito desesperada. E foi
tenso, terrível. Vou falar pra vocês que foi uma das piores fases. Consigo dizer pra vocês que essa fase da depressão pós-parto foi muito pior do que lidar com o meu relacionamento com o Lucas durante a gestação, com certeza. Porque era algo que no momento eu não sabia o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo eu não sabia explicar para as pessoas o que eu sentia, e eu também não tinha muito com quem conversar naquela época. Era eu e o Thiago, então eu lidava com isso meio que sozinha e foi tenso. Eu não deixava o Thiago, eu não tomava banho, eu não comia, eu não fazia nada. Pra dar um banho nele, eu tinha que ir pro chuveiro junto com ele, nenenzinho, colocava ele aqui no meu peito e dava banho nele no chuveiro porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Mas não era um medo, porque tenho medo e tenho medo, tipo, de faltar o ar, sabe? Eu tinha esse medo que me faltava o ar. Tinha muita coisa que acontecia na minha cabeça, às vezes eu chorava desesperada e ele chorava junto, e acho que isso toda mãe passou, mas era muito intenso porque, como eu falei pra vocês, eu liguei a imagem do meu irmão com a imagem do meu filho e eu sempre achava que o meu filho ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o meu irmão. E aí, depois de um tempo com depressão, eu encontrei vocês. Cheguei até aqui no YouTube e aos poucos isso foi melhorando. E o Thiago foi crescendo, foi desenvolvendo, e quanto mais ele crescia, mais eu via que ele precisava de mim cada vez mais. Quando você solta o seu filho pela primeira vez e ele desce pra brincar com os amiguinhos, e de repente você desce pra procurar ele e ele saiu da casa de um amiguinho, foi pro outro, não te avisou, e você fica desesperada e você quer... Sabe? Então, quanto mais o teu filho vai crescendo, mais você vai vendo que a responsabilidade é cada vez maior. Não tem um motivo pelo qual eu não quero mais ter filho, mas existe o quê? Existem coisas que me deixam travada em relação a querer ter outros filhos. Tem coisas que eu não quero passar, como a depressão pós-parto, como rejeitar o meu marido durante a gestação. Tem a questão financeira, porque hoje... Se, por exemplo, se eu tiver um outro filho, eu teria que, por exemplo, não poderia pagar a escola do meu filho, que pra mim eu tenho muito orgulho de onde o meu filho estuda. Eu gosto muito de saber que ele estuda numa escola onde eu confio, onde ele gosta de ir pra escola, ele ama a escola dele. Então, assim, isso pra mim é muito importante. Eu ainda tenho a minha depressão, que eu volta e meia eu tenho crises, então tem isso que eu ainda quero lidar com isso, quero melhorar esse meu lado. Este foi um ano que eu cuidei muito de mim, sabe? É um ano que eu aprendi muito, eu acho que foi um dos melhores anos da minha vida, apesar de ter tido esse ano uma crise depressiva que me deixou um pouquinho abalada, mas aprendi a ter mais paciência. Então, antes de pensar em ter um outro filho, eu pretendo cuidar mais de mim, porque eu já falei pra vocês aqui, vou repetir: se você não estiver bem, se você não estiver inteira mentalmente, fisicamente, você não tem condições de cuidar de uma outra pessoa. Então eu ainda acho que tem muita coisa mentalmente que precisa ser resolvida em mim, e eu pretendo cuidar mais de mim e me dedicar ao meu filho o máximo que eu puder, oferecer pra ele sempre o meu melhor. Por isso que pra mim às vezes é um pouco engraçado quando as pessoas se assustam por eu dizer que eu não quero mais ter filhos. Não tem problema se você tem mais de um filho, ou 2 ou 3, não tem problema. Assim como não tem problema eu dizer que eu não quero ter mais filhos, entende? Esse é um vídeo apenas para que possamos nos conectar mais. Conte-me aí se você já é mãe, se você não é, se você pretende, se não pretende. Eu vou amar ler o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, meus amores. O meu super beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!